Olá, você que me segue, Leonardo Chagas, sejam bem-vindos ao canal. Aqui nós vamos falar um pouco de Bíblia, teologia, história, autodesenvolvimento, muita coisa interessante para o seu crescimento. Hoje eu quero falar com você sobre o poder da Bíblia Sagrada, o poder que a Bíblia tem para curar, para transformar e para mudar as nossas vidas. Se você puder, se inscreva no canal, curta e compartilhe para que o canal possa crescer. 2 de Timóteo, capítulo 3, versículo 16 e 17, eu quero iniciar minha fala, quero iniciar meu estudo sobre o poder da Bíblia com esse texto de Paulo a Timóteo. 2 de Timóteo, capítulo 3, versículo 16 e 17, diz assim: Toda escritura é inspirada por Deus, é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. A palavra diz que Paulo fala a Timóteo que esta palavra tem algumas finalidades. E quais são as finalidades da Bíblia? Era para corrigir, para educar e para repreender. Eu estava lendo uma literatura da história do cristianismo e eu comecei a estudar um pouco a vida do Martinho Lutero. E Martinho Lutero, quando estava saindo para um povoado de Stotternheim, na Inglaterra, ou melhor, na Alemanha, Stotternheim, na Alemanha, Martinho Lutero foi acometido por uma grande tempestade. Uma grande tempestade que o acometeu naquele momento. Martinho Lutero, ele acabou caindo no chão, ficou um pouco ferido, mas ele fez uma promessa para Santa Ana, que eu acredito que foi o próprio Deus que o livrou, dizendo, se livrasse ele dali daquele momento, ele se tornaria monge, e não seria advogado, como seu pai gostaria. E ele acaba sendo livrado daquela tempestade com vida e sem grandes danos, que eu creio que foi o próprio Deus. Lutero entra para o convento, começa a rezar missas, Lutero começa a fazer toda a sua caminhada dentro da Igreja Católica, na Catedral de Wittenberg, na Alemanha. E quando Lutero ele começa a ler a Bíblia Sagrada, e quando Lutero começa a descobrir as Escrituras dentro do seu claustro, o que é um claustro? Um lugar fechado. Ali dentro ele leu Romanos 1,17. E ele teve a revelação da graça de Deus, ele teve a revelação do poder de Deus. Romanos 1,17 diz, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Lutero, ele tem aquela revelação, as escamas caem dos seus olhos, ele começa a enxergar o verdadeiro Deus. E aquilo ali começa a mudar a vida dele dentro do sistema romano. Ele acaba assim surgindo contra a igreja romana em 1517. Então, ele virou um grande reformador, foi contra a idolatria, foi contra a infalibilidade papal, foi contra as indulgências, que era a compra de perdão. Você depositava moeda na caixinha do arcebispo para construir a Basílica de São Pedro, e quando ele escutava o tilintar da moeda dentro da caixinha, uma alma saltava do purgatório. E Lutero foi contra isso radicalmente. Tudo isso por quê? Por causa da leitura da Bíblia Sagrada. Ele começou a esmiuçar, a ler a Bíblia Sagrada, e a Bíblia, como é o poder de Deus, mudou a vida do grande reformador. Se hoje existem as igrejas protestantes, é por causa de Martinho Lutero. É claro que antes de Martinho Lutero havia John Hus, John Wycliffe, inclusive John Hus acabou morrendo na fogueira. John Wycliffe, um inglês, e John Hus, que era um tcheco. Eles tentaram fazer a reforma, mas foram impedidos pela igreja. E Lutero consegue ter êxito no seu propósito. Enfim, a Bíblia é o poder de Deus. Totalmente. Você pode pegar um livro qualquer e entregar numa penitenciária. A pessoa pode ficar um pouco mais inteligente, mas não vai mudar de vida. Se você pegar a Bíblia Sagrada e colocar numa penitenciária, sim, você vai ver uma transformação de vida. Ou seja, a Bíblia, ela é um livro escrito por homens, mas uma finalidade, uma teleologia, uma finalidade divina, porque ela consegue mudar
qualquer tipo de pessoa. Ela transforma um adúltero em um homem de Deus, um alcoólatra num homem transformado, um homem que roubava num homem íntegro. A Bíblia pode transformar qualquer tipo de pessoa. E olha o que diz a palavra do Senhor no Salmo 119. Diz assim a palavra de Deus no Salmo 119, que fala sobre o poder da Bíblia. Salmo 119, olha só, versículo 105, que diz assim: lâmpada para os meus pés não é a campanha milagrosa da igreja, campanha da água, campanha do sal. Não, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Que maravilha, a palavra é a luz. Kant, que foi um grande filósofo iluminista alemão, ele disse que a civilização avançaria somente com a Bíblia Sagrada, e o que influenciou a vida moral dele e na vida literária foi a presença da Bíblia Sagrada. Ou seja, a Bíblia é o livro mais vendido do mundo, é um livro que foi mais traduzido, 39 livros no Antigo Testamento, 27 no Novo. As cartas de Paulo são essenciais para o seu crescimento. Ela não é algo antigo, ela é algo atual, que se você tiver a prática da leitura, principalmente o livro de Romanos, que influenciou a vida de Martim Lutero, John Wesley, John Knox, os grandes reformadores, vai transformar a sua vida também. Vai transformar a sua vida também. Agora você tem que ter prática. Jesus disse: não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca do Senhor. Jesus, ele cura um centurião, lá em Mateus capítulo 8, ele cura um centurião. Um centurião era um capitão da guarda romana que tinha sobre a sua liderança 100 soldados. E o centurião estava com seu servo doente em casa. E lá Mateus capítulo 8 diz que este centurião acreditou em Jesus Cristo. Um homem que era romano, adorava os deuses romanos, não adorava o Deus judaico. Havia uma grande discrepância entre judeus e romanos, um grande antagonismo, uma falta de sincronia, havia preconceito entre romanos com judeus. E este capitão, ele foi até Jesus, mas ele não se achou digno que Jesus entrasse na casa dele. Ele falou: Senhor, apenas com uma palavra o meu servo será curado. E Jesus: grande é a tua fé, nem mesmo Israel achei fé como esta. E o seu servo foi curado. Então, meus amados, está aqui um livro que você precisa ler. Eu já li mais de 400 livros, tenho uma grande biblioteca na minha casa, mas nada comparado a este livro aqui, que mudou a minha vida, que transformou a minha vida e que pode transformar a sua vida também. Não desista dos seus sonhos. Tenha a prática da leitura. Você todos os dias pode criar como hábito ler 5 minutinhos da Bíblia Sagrada. Você faz tantas coisas. Você vê televisão, você está nas redes sociais, vendo WhatsApp, Instagram, Twitter. Você pode deixar de lado um pouquinho e falar: eu vou aqui para o meu Twitter falar com o Criador. Faça isso. Você não vai se decepcionar e vai ter um grande crescimento na sua vida. Amém? Se você gostou dessa palavra, curta, compartilhe e se inscreva no canal. Até o próximo vídeo. Graça e paz.